Oi, Suelen, Gabriel, Lu, boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando. Vamos, que tem muito papo hoje. Hoje é super interessante o assunto. É um assunto que explica muita coisa que a gente observa nas crianças, até nos adultos, na hora de recuperar a cor quando machuca. É muito, muito, muito interessante. Beijo, Dani. Josuel chegou. Suênia. Boa noite, gente. Pat Becker de Londres. Nossa, que orgulho, que honra. E olha que Londres agora está o quê? 4, 5 horas à frente do Brasil. Estou me sentindo importante agora. Hoje eu estou me sentindo importante, gostei. Para quem ainda não foi a Londres, é a cidade mais incrível do mundo. Depois do Rio de Janeiro, lógico, né? Porque o Rio de Janeiro não tem nada igual. Olá, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaram do visual novo? Tá bem? Boa noite, pessoal. Pat Becker de Londres, hein? Deixa eu explicar um pouquinho esse visual. Eu venho para cá só de camiseta, né, da clínica do Vitiligo Day. Patrícia sempre no vestido mais bonito que o outro. Falo, não. Hoje eu vou do nível. Hoje eu vou para igualar. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu atendi uma menina de Londres, então, a Pat Becker, ela estava me esperando na consulta com o vídeo do Vitiligo Day. Ela me fez uma surpresa. Ela falou assim, sabe, eu vou te mostrar qual é a minha motivação para estar tratando, voltando a tratar e tudo mais. Eu pensei, ela vai me mostrar um namorado, assim, né? Tipo assim, né? E aí, é isso que ela me mostra, uma apresentação do Vitiligo Day. Foi demais. Eu me surpreendo a cada dia com vocês, gente. Olha quem tá aí, Gabriela Ligoc, de Porto Rico. É a Clio. Ah, ela não sabe, ela não tem Instagram próprio, a Clio? Que feio. E boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui conosco. Está começando mais uma live aqui da Clínica de Vitiligo e é sempre um prazer enorme estar com vocês. Sempre. É mesmo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que explica muita coisa no tratamento do vitiligo, que explica muita coisa quando a gente vê os machucados nas crianças, quando nós vemos manchas nas crianças, que é a recuperação da cor dentro das manchas de vitiligo, dentro dos machucados, e tudo tem explicação da forma como as coisas acontecem, né? E para começar isso, doutora Patrícia Paludo. Então vamos lá. Então, para entender um pouquinho o processo de pigmentação da pele, a gente tem que entender também um pouquinho do processo de despigmentação e o processo de funcionamento normal da pele. Então, a pele, ela... Deixa eu virar minha câmera. Vamos ver. Então, a pele, ela é formada por 3 camadas. A hipoderme, a derme e a epiderme. A hipoderme é a camada mais profunda, que são as células de gordura. Na derme, é a camada intermediária, né? É onde estão situadas as células de defesa da pele, onde também temos os nervos, os vasos sanguíneos. Então, isso tudo fica localizado na derme. E a epiderme é a camada mais superficial. Na epiderme, nós temos os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é o pigmento da nossa pele. Então, a nossa pele tem cor devido à produção da melanina pelos melanócitos. Essas células, então, elas ficam situadas bem na base da epiderme e elas não são muito numerosas. E é essa produção que leva, então, a nossa cor.
Então, tem algumas diferenças, né, entre a cor de cada pessoa, né? Então, de negros ou brancos ou pessoas ruivas, enfim. Tem diferenças de cor, não pela quantidade de melanina, mas sim pelo próprio tipo de melanina que é produzido aqui no melanócito. Então, essa é a pele, né? Então, é aqui que ocorre todo o processo do vitiligo. Então, é importante a nossa célula, né, que vai estar mais ligada na questão do vitiligo, é realmente o melanócito, que tem muita coisa por trás dessa célula, né, Paulo? Exatamente. O melanócito, para entendermos melhor do vitiligo, a primeira coisa é entender a origem embrionária. O melanócito não é uma célula originária da pele. É uma célula que se origina junto com o sistema nervoso. E com 8 semanas de gestação, ela vai migrar do local onde ela está para a pele. Tá? Por isso que quando você olha qualquer criança recém-nascida que você olhar, ou você deixar crescer alguns meses, você vai notar que a pele tem algumas manchinhas. É normal, tem alguns sinais, uma mancha mais escura, uma mancha mais clara. Isso é normal, porque a migração nunca vai ser 100% uniforme. Você tem um processo de migração dessas células. E o que eu quero dizer com isso? Que o melanócito nada mais é do que uma célula do sistema nervoso adaptada para trabalhar na pele. Ser célula do sistema nervoso tem várias consequências, né? A primeira é que as células do sistema nervoso não se multiplicam. Então a pessoa sofre um acidente, fica paraplégica, tetraplégica, isso costuma ser definitivo, porque essas células não se multiplicam. O melanócito, para nossa sorte, ele consegue se multiplicar, mas é uma velocidade de multiplicação muito baixa. Por isso o vitiligo demora para melhorar, independente do método terapêutico utilizado, em média 3 meses para começar a melhorar. Tem pacientes que você vê começar a melhorar em 1 semana, 10 dias. Mas isso é a exceção. Tem gente que vai demorar mais de 3 meses também para começar a melhorar. Também é exceção. A grande maioria vai começar em torno de 3 meses. Tá? Por exemplo, quem tem filho pequeno, sobrinho, olha lá para as pernas da criança e vê que ela está cheia de mancha. Mancha de machucado, mancha de picada de inseto, está cheia de mancha mais clara ali. E essas manchas demoram, em média, 1 ano e meio para voltar à cor normal. Por quê? Porque quando você se machuca, células que formam a pele começam a multiplicar imediatamente. Os melanócitos não. Eles vão demorar dias para começar a multiplicar, vão multiplicar devagarinho, vão se conectar, vão produzir pigmento. Então, demora para recuperar a cor. E nem sempre recupera a cor, 100%. Tá? Isso é a explicação do motivo desses machucados ficarem mais claros. E o melanócito, como uma coisa, ele é um neurônio e vai estar ligado aos nervos da pele. Tá? E em quem tem vitiligo, a terminação nervosa está mais próxima dos melanócitos do que em quem não tem vitiligo. Tem uma alteração ali na ligação também. Está todo mundo conectado. Por isso que o vitiligo é uma doença também 100% ligada ao emocional, porque está tudo ligado: cérebro, medula espinhal, nervos e melanócitos. Tá? Isso é que explica o vitiligo ser uma doença ligada ao emocional. E os melanócitos, eles vão... E o que vai acontecer no vitiligo é que os melanócitos eles vão começar a morrer. E nós vamos ter melanócitos basicamente em 2 áreas da pele. Na própria pele e nos pelos que nós temos no corpo. Então, quando eles começam, a primeira coisa que geralmente acontece é morrer na pele. E começa a ficar branco. A pele começa a clarear. E, geralmente, anos e anos depois, ele vai começar a atacar os pelos também. Tá? E no vitiligo segmentar, lembra aquele que é de um lado só e tal? Geralmente ele é muito agressivo com o pelo. Quando você olha, às vezes você vê que não tem nem mancha ainda, o pelo já está branco. No vitiligo vulgar, que é aquele que dá dos 2 lados, é o contrário. Primeiro fica a pele branca,
E às vezes você pega todo o processo de clareamento, os melanócitos da pele começando a morrer, aí você vê a pele clareando, até a pele ficar toda branca, e anos, anos, anos e anos depois, pode ser que os pelos venham a ficar brancos também. E alguém já tocou aqui numa coisa muito interessante que eu queria falar, que me lembrou que eu já tinha esquecido. Deixa eu voltar aqui. Por que que as manchas mais antigas demoram a se recuperar? Nós vivemos num estado de homeostasia, ou seja, nós temos parâmetros normais no nosso corpo. Então, nós temos no sangue tantos glóbulos vermelhos, tantos glóbulos brancos, nós temos tanto de sódio, tanto de potássio, temos um monte de coisas que são mantidas no nosso corpo dentro de parâmetros normais. E a cor da nossa pele também. Quando a mancha começa a ficar branca, o organismo ele notou que aquilo está diferente, vai lá trabalhar com você para recuperar a cor. À medida que os anos vão passando, o organismo começa a não notar mais que aquilo está errado. Começa a achar que aquilo é o normal. E fica mais difícil recuperar a cor, às vezes mesmo quando a mancha tem capacidade de recuperar a cor. Tá? Mas para falar como recupera a cor, isso já não é comigo. Isso é com a doutora Patrícia. Então, adoro. Melhor parte, né? Então, como o Dr. Paulo falou, no vitiligo a gente vai ter uma perda de melanócitos. Então, eles vão morrendo, e à medida que mais melanócitos vão morrendo, maior as manchas se tornam, e mais brancas elas também se tornam. E como ele também falou, em algum momento pode ocorrer a destruição dos melanócitos que ficam situados lá no folículo piloso. Então, quando esse melanócito do folículo piloso é destruído, surgem os pelos ou cabelos brancos. Então, esse aqui é o processo, essa é a destruição. Pode ser inicial, não tão brancas manchas mais brancas, uma destruição mais significativa, e até o surgimento de pelos ou cabelos brancos. Alguém comentou aqui, pode inicialmente ser o acometimento dos pelos. Não é o mais comum. Em geral, é mais frequente a destruição dos melanócitos da epiderme e depois os pelos, mas pode também acontecer de iniciar pelos melanócitos dos pelos. Então, nós sempre precisamos, né, avaliar essas características para determinarmos a capacidade até mesmo de melhora das manchas. Porque nós sabemos que há algumas formas de pigmentação, então nós sempre avaliamos o paciente qual a capacidade de melhora que as manchas apresentam. E essa capacidade de melhora ela é muito determinada pela forma como as manchas vão pigmentar, então por isso que nós observamos essas características. Então, em alguns casos, as manchas não estão completamente brancas. Então, nesses casos, o que houve? Houve uma destruição de melanócitos, mas ainda há células vivas. Então, pode ocorrer uma pigmentação a partir dos melanócitos que estão situados aqui na epiderme. Então, eles começam a multiplicar e eles vão repovoando a pele. Então, ocorre uma pigmentação mais homogênea. Então, é uma forma de pigmentação que vai escurecendo como um todo, assim, não é uma pigmentação tão pontiforme ou pelas bordas, é uma pigmentação mais homogênea. Então, essa pigmentação homogênea é a partir dos melanócitos aqui na epiderme que ainda estão vivos. À medida, então, que a mancha fica mais branca, né, então nós sabemos que tem uma dificuldade maior de pigmentação e a gente sempre vai observar os pelos. Então, mesmo que a gente tenha manchas muito brancas, nós vamos observar os pelos. Porque lá no folículo piloso, nós temos os melanócitos. Então, se nós temos uma mancha muito branca, mas ela mantém os pelos pretos no seu interior, então nós sabemos que nós temos melanócitos aqui. Então, o pelo funciona como uma reserva de células de pigmentação. Então, nós podemos estimular os melanócitos do folículo, eles migram para a epiderme e iniciam uma pigmentação perifolicular. Essa é uma das principais formas de nós pigmentarmos as manchas de vitiligo. Então, são pontinhos arredondados que vão surgindo no meio das manchas brancas, e se nós observarmos com cuidado, esses pontos de pigmento são centrados por pelos. Então, sempre que nós temos manchas com pelos pretos, nós teremos mais capacidade
de melhorar. É claro que às vezes o pelo é clarinho, então às vezes é difícil diferenciar um pelo branco de um pelo louro, de mulher ou de criança, de rosto. Então tem algumas regiões que o pelo é muito fininho e muito delicado, especialmente pessoas de pele muito clara, cabelo claro. Então às vezes parece ser branco, mas é porque é o tom do pelo da pessoa, e nesse caso continua assim com capacidade de melhora, mas então essa pigmentação perifolicular é uma das principais formas de pigmentação. Então, uma questão importante é em relação à depilação, especialmente depilação a laser, né? Então, o pelo é importante na pigmentação. Se o pelo for removido de forma definitiva, nós perdemos essa capacidade de pigmentação. Mesmo que o paciente não tenha mancha em uma determinada área, nós não indicamos, é claro que vai depender também do tipo de vitiligo, né? Mas nós não indicamos a depilação a laser. Por quê? Porque nós vamos remover essa reserva. E se um dia iniciar uma mancha naquela área, nós teremos maior dificuldade para melhorar. É claro que isso vai depender, por exemplo, do tipo de vitiligo. Pessoas que têm um vitiligo segmentar, que é mais estável, mais localizado, não vão ter esse problema. Por exemplo, tem um vitiligo no rosto, segmentar. Se for fazer depilação na perna, o risco, né, não é significativo. Então, mais para quem tem um vitiligo dos dois lados do corpo, né? Então, o pelo é super importante. A outra forma que nós temos de pigmentar é a partir das bordas da mancha. Então, os melanócitos da periferia, né, podem multiplicar, né, com o tratamento a gente estimula esses melanócitos da periferia e as manchas vão puxando de fora para dentro. Só que esse tipo de pigmentação, com esse tipo de pigmentação, nós conseguimos ganhar alguns milímetros. Nós não ganhamos uma quantidade muito grande. Então, a gente consegue fechar muito bem manchas pequenas e nós conseguimos reduzir as manchas maiores. Porém, pode ser que algumas áreas nós não consigamos pigmentar totalmente. Nós podemos conseguir uma redução, mas pode ser que em algumas manchas nós não conseguiremos fechar completamente, com o tratamento clínico, né? Então, quando não tem mais chance, aí existe ainda o processo cirúrgico, que nós vamos plantar células de pigmentação aqui dentro. Mas, com o tratamento clínico, né, as formas que nós vamos conseguir é homogênea, perifolicular, tem essa periférica, né, que é uma pigmentação centrípeta, e pode ser mista também, pode acontecer. O que geralmente ocorre é que não é um tipo apenas de pigmentação, mas é muito comum ocorrer os vários tipos. Ela vai fechar de fora para dentro, às vezes vai fechar lá através de um pelo, alguma areazinha ela pode fechar dessa forma. Então, são vários tipos e, em geral, pode acontecer todos em um mesmo processo. Esse tipo periférico de pigmentação é um tipo especialmente importante para as áreas onde nós não temos pelos, né? Então, mãos, pés, os tornozelos, são áreas que nós não temos pelos, não em muita quantidade. É claro que depende da área, né, da mão, depende da área do pé, e depende de pessoa para pessoa, vai ser muito variável, mas especialmente em áreas que não tem pelo, essa pigmentação é super importante. Por isso que, quanto antes iniciado um tratamento, melhor, porque se nós pegarmos as manchas ainda muito pequenas, nós vamos conseguir fechá-las de fora para dentro. Ao passo que, se nós deixarmos as manchas chegarem num tamanho muito grande, pode ser que nós consigamos reduzi-las, mas não fechar completamente. Então, esse é o tipo de pigmentação. Então, por exemplo, na mão, é sabido, né, essa questão assim, de que mão é difícil de pigmentar. Por quê? Porque tem várias áreas da mão que nós não temos pelos. Então, nas articulações, nas pontas dos dedos, são áreas que realmente nós temos mais dificuldade. Mas quando as manchas são pequenas, a chance é boa. Já no dorso da mão, que é uma área que geralmente a gente tem mais pelo, a pigmentação costuma ser melhor. E mesmo nas falanges, assim, proximais aqui, às vezes a gente tem um pouco de pelo, então algumas áreas da mão a gente consegue recuperar melhor a pigmentação. Mas então, basicamente, essas são as formas de pigmentar. Alguma colocação, Paulo? Não, é isso mesmo. Me lembrou de uma pessoa que eu atendi, já tem vários anos, que era um homem muito, muito, muito peludo, mas assim, a velocidade que ele pigmentou,
Foi assim, eu acho que aquilo fez muita diferença na pigmentação dele. E às vezes é uma coisa interessante que parece que os pelos também protegem a área do vitiligo, do avanço do vitiligo. Então, às vezes, quando nós vemos mão, vai estar vindo a mancha, aí quando chega aqui que tem um pelo, ela pula, continua aqui, ou vem, chegou aqui onde tem pelo, ela passa lateralmente, segue. Então, de algum jeito, o pelo também parece proteger contra a evolução do vitiligo. Então, assim, essa questão, né, da avaliação dos pelos é muito importante. Então, nós conseguimos definir já na avaliação inicial dos pacientes as áreas que nós teremos maior probabilidade de melhora e as áreas que nós teremos mais dificuldade. Então, por exemplo, eu vou mostrar algumas fotos para vocês e só gostaria de frisar que todas essas fotos que nós mostramos nas nossas apresentações são sempre, e mesmo nas nossas redes sociais, são sempre com autorização e os pacientes são muito gratos e querem realmente compartilhar os resultados para mostrar que é possível. Então, em geral, essas pessoas querem mostrar os seus resultados, que querem compartilhar o sucesso do tratamento e querem incentivar outras pessoas a buscar e a tratar. Então, esse paciente, ele apresentava um vitiligo extenso na face, e a face, né, é uma área que tem muita capacidade de pigmentação. Então, como o pelo é importante, nós sabemos que nas áreas que nós temos pelos, nós teremos uma capacidade maior de pigmentação. Então, o rosto é uma delas. Então, mesmo que sejam pelos miniaturizados, são pelos muito pequenos e que muitas vezes não são visíveis a olho nu, e são só perceptíveis, né, às vezes com um dermatoscópio, ou uma avaliação mais profunda, mas o rosto, em geral, é uma área que apresenta grande capacidade de melhora, E um dos motivos é a presença de pelos, de muitos pelos, mesmo que miniaturizados, são suficientes para nos ajudar na pigmentação. Então, esse paciente tinha um vitiligo bastante extenso e ele tinha ao exame físico nós conseguimos observar que ele tinha muito pelo preto. No entanto, numa área específica, essa área aqui, os pelos já estavam brancos. Então, nós conseguimos determinar que essa área vai apresentar uma dificuldade maior de pigmentação. E por que o rosto pigmenta bem? Por conta dos pelos. Então, o que nós vemos é essa pigmentação perifolicular. Ao redor dos pelos, nós vemos esses pontinhos surgindo, e eles vão crescendo e vão se unindo, e aí vão fechando completamente as áreas com manchas. Então, toda a área com pelo vai ter uma chance boa. Então, esse paciente, após 4 meses de tratamento, ele evoluiu muito bem, ele teve uma resposta realmente muito significativa e restou a área onde já os pelos estavam brancos. Então, nessa área aqui, é mais difícil de pigmentar. Então, nós tentamos até um certo ponto, quando nós percebemos que não está mais tendo resposta, nós podemos partir para a cirurgia. Então, uma questão importante, né, sobre a pigmentação, sobre a capacidade de melhora, é que muitas vezes não é a extensão. Na maioria das vezes não é a extensão que vai nos determinar se vai melhorar ou não. Então, se fossem 2 pacientes diferentes, se fossem, né, 2 pessoas diferentes, nós tenderíamos a acreditar que esse melhoraria mais, que esse teria uma boa resposta, afinal a mancha dele é menor. Então, no entanto, não é a extensão que vai determinar a capacidade de melhora. É justamente essa avaliação mais detalhada. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas por que eu vi uma foto no seu Instagram e a pessoa melhorou muito? Eu tô com uma manchinha pequenininha e não está melhorando. Eu recebi essa pergunta no meu Instagram essa semana. E aí eu falei, olha, lembre-se, os pacientes a gente sempre fala essa história toda. E aí, lembre-se dos pelos, cada um tem seus pelos, cada um tem as suas manchas, e é realmente. Então, às vezes tem uma manchinha pequenininha que nos dá um trabalhão. Por quê? Porque os pelos já estão brancos. E às vezes uma mancha super grande vai pigmentar super bem. Então, a capacidade de pigmentação, ela é muito relacionada a isso. O pelo é super importante na pigmentação. Então, mesmo no couro cabeludo, né, que tem bastante pelo, a gente pode conseguir uma resposta também, ó, bem significativa, desde que os pelos estejam pretos. E se o pelo estiver branco, quer dizer que não vai pigmentar? Quer dizer que será mais difícil pigmentar, né? Nós podemos tentar pigmentar, nós, em geral, tentamos,
mas pode não ser possível quando o pelo já está branco, e aí, nesses casos, pode ser necessário o transplante de melanócitos. Alguma colocação, Paulo? Não, adorei. Deixa eu mostrar aqui alguns tipos de pigmentação. Você quer mostrar mais alguma foto? Pode mostrar, eu posso na sequência. Não, mostra, já está mostrando, vai. Tá. Então, mais uma vez, só para, né, deixar bem claro, o rosto é uma área que tende a ter respostas super boas. Então, nesse caso, era um paciente que estava piorando muito e ele apresentou uma melhora muito boa em 6 meses de tratamento. Em casa, foi um tratamento, realmente ele fez em casa, voltou depois de 6 meses, tendo tratado em casa, e o resultado foi esse. Então, mesmo tratando em casa nessa época de pandemia, é importante, né? Então, às vezes, iniciar um tratamento, porque a gente não sabe quanto tempo fica em casa ainda, e quanto antes a gente inicia, melhor, mais capacidade a gente vai ter ainda de pigmentar. Então, assim, o rosto, de um modo geral, a capacidade é muito boa. Essa daí, essas fotos aí, mais de uma pigmentação perifolicular. O que ocorre, então, é a pigmentação centrípeta que eu mencionei, que é quando fecha de fora para dentro. Então, nas mãos, por exemplo, uma das principais formas de pigmentar é essa, centrípeta, porque essas regiões não têm pelo. Então, nessas regiões, a gente realmente tem uma dificuldade maior, né, de pigmentar. Então, enquanto elas estão assim, desse tamanho, às vezes um pouquinho maior, é o melhor momento, porque nós vamos conseguir fechar de fora para dentro. Então, elas vão reduzindo, aquilo que eu mencionei, elas vão fechando de fora para dentro e nós vamos fechando as manchas. Então, até esse tamanho, as manchas têm uma capacidade muito grande de melhora. E aí, aqui o depois do tratamento, que foi realmente muito bom. É claro que ainda persiste algumas áreas onde as manchas eram maiores, algumas manchas ainda persistem, mas esse tipo de pigmentação, ele é super importante, então, para essas áreas onde não há pelos. Então, mão, todo mundo fala, mão é difícil de fechar, mão é difícil. Não, depende da mancha. Então, nem sempre é difícil. Então, assim, algumas áreas são, por exemplo, ponta do dedo, né? Uma área que não tem pelo. Então, vai ser essa pigmentação centrípeta, que vai chegar até um determinado limite. Às vezes a gente não vai conseguir fechar totalmente. Pode reduzir, mas às vezes o que sobra é tratamento cirúrgico. Mas na região da mão nem sempre é difícil, porque em algumas regiões há mais pelos. Então, nesse caso, essas manchas eram numa localização da mão que tem pelos, no dorso da mão. Então, isso nos favorece muito a resposta, e a resposta foi realmente excelente, tá? Perifolicular também, né? Então, na mão pode haver uma pigmentação centrípeta e pode haver essa pigmentação perifolicular. Então, esse é o tipo de pigmentação que pode ocorrer na mão. Então, as áreas do corpo, né, diferentes, vão apresentar chances de resposta diferente. Braço é uma área, antebraço, né, uma área que costuma melhorar muito bem também com o tratamento. Então, são áreas que aqui a gente consegue observar bem essa questão assim da avaliação das manchas, né? Manchas, então, que não estão tão brancas, manchas que têm pelos pretos, sempre vão ter uma capacidade muito boa. Então, esse era um vitiligo que estava em expansão, então a gente vê muitas manchas pequenininhas surgindo, e essas manchinhas pequenas são as primeiras a assumirem com o tratamento, elas melhoram realmente muito. Então, mesmo sendo extenso, não é a extensão que vai nos determinar se melhora ou não. Então, nesse caso aqui, ó, em 4 meses, né, um dos tratamentos usados foi o sol, mas em 4 meses essa resposta. Então, pigmentação perifolicular, pigmentação também homogênea, né, porque as áreas não estavam completamente brancas. A gente vê que tem um certo tom acastanhado nas manchas, então não estão tão brancas. Então, aqui a gente teve 2 tipos, né, 3, na verdade, né, misto, porque ela vai fechando de fora para dentro, ela vai fechando através dos pelos, então é uma pigmentação que ocorre de várias formas, nesse caso. Aqui a gente consegue ver nesse outro exemplo aqui, muito bem essa pigmentação. Era um vitiligo também muito extenso,
e que teve uma melhora muito boa. E a gente consegue ver aqui que ela está fechando ainda. Então, a gente consegue ver ó, os pontinhos de pigmento aqui dentro. Ela estava fechando, e assim foi, em toda essa parte, até a pigmentação se unir. Então, são pontinhos pequenos que vão crescendo, se unindo e fazendo com que a pigmentação vá ficando homogênea em toda a região. Tá? Então, essa é a pigmentação também perifolicular, nesse caso. Alguma observação, Paulo, que você queira acrescentar? Não. Então, antebraço, perna, essas regiões em que, né, que temos muito pelo, aqui também, ó, perifolicular, muito extenso também, mas com grande capacidade. Então, não é a extensão. Se você tem um vitiligo extenso, não é para desistir, tá? Não é para desistir, porque em 4 meses essa paciente teve esse resultado. Em 4 meses. Então, tem que fazer, exige uma disciplina, exige uma persistência com o tratamento, mas a resposta ela é bem satisfatória. Então realmente vale a pena fazer. Uma questão que até surgiu aqui, que eu anotei enquanto o Paulo estava falando, perguntaram sobre questão de criança, né? Crianças costumam ter uma pigmentação muito boa. Então, assim, os pais ficam muito preocupados em relação ao filho, mas o fato é que crianças apresentam pigmentação até melhor do que a de adulto. A pigmentação é sensacional. Então, aqui nesse caso aqui também foi um paciente, uma criança, e o resultado foi, sim, foi super rápido também, 4 meses, assim, tratamento em casa, uma melhora super boa. E a questão que foi perguntada foi realmente de crianças com diabetes, mas não vai ter uma alteração, então, assim, da pigmentação pelo fato de ter diabetes. Mas o fato é que em crianças a melhora é muito boa. Então, melhor do que, até mesmo do que do de adulto. A criança costuma responder mais rápido, sim. Então, aqui novamente, uma pigmentação, uma mancha muito extensa, mas uma área com pelos, então pigmentação perifolicular. A gente pode ver aqui que algumas áreas já estão completando, né? Está completando a pigmentação nessa área, e aqui ainda estão surgindo os pontinhos de pigmento ao redor dos pelos. Então, à medida que eles vão crescendo, cada pontinho vai crescendo, se unindo e vai formando umas áreas mais densas de pigmentação. À medida que esses pontinhos vão surgindo, vão crescendo e vão fechando nessa região. Você quer mostrar algumas fotos, Paulo? Deixa eu mostrar, as pessoas têm que ver que eu sei tratar também, né? Para trocar a câmera é só apertar esse botãozinho aqui de 2 setas? Ah, é esse botãozinho de virado, assim. Tá falando isso, foi ele quem me ensinou a tratar vitiligo, então ele tá falando. Ele foi o professor, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Então, olha só. Esse paciente aqui, ele tem só no joelho, tá? Aqui, na verdade, já tem várias áreas do corpo. Aqui no joelho, o que dá para nós vermos muito bem? Que tem muito pelo, muito. Então, a pigmentação fica bem mais fácil, né? A gente tem uma ótima capacidade de melhora. Então, aqui dá para ver claramente os pontinhos ao redor dos pelos e o pigmento crescendo ali e se encontrando, né? E a mancha aqui já fechada. Porque ele tinha muito pelo ali na região. Esse paciente aqui está vendo o rosto quase todo, mas o rosto é uma área toda coberta de pelo. E ele fazendo tratamento direitinho, aqui a gente consegue ver bem claramente que é uma pigmentação bem difusa, daquela que vem da célula no rosto, que é a pigmentação mais comum. Aquela das células que permaneceram vivas na epiderme, os melanócitos permaneceram vivos para recuperar a cor da pele. Nela, essa aqui foi a primeira paciente que eu peguei que tinha um vitiligo realmente importante, impactante. Ela ficou 15 anos assim.
e as pessoas deixaram de reconhecê-la na rua. E foi, sabe, são aquelas coisas que marcam sua carreira, porque ali você vê que está indo no caminho certo. Então, aqui nós vemos dois tipos de pigmentação bem nítidos. Nós conseguimos ver os pontinhos ao redor dos pelos, então uma pigmentação perifolicular, e podemos ver a cor se espalhando como um todo, fazendo aquela pigmentação difusa. Em algumas áreas dá para ver também as bordas um pouco mais escuras, que é a pigmentação centrípeta. E as pessoas pararam de reconhecê-la na rua. Ela tinha que falar quem ela era, porque as pessoas não conseguiam, olhavam para ela e não sabiam mais quem era. Então, assim, essa questão da localização das manchas é realmente muito importante, né? Áreas do corpo diferentes vão responder de forma diferente. Então, nós tivemos uma pergunta aqui em relação à boca, né? O lábio. O lábio é uma região que não tem pelo, é mucosas, né? Tanto labial, genital. Então, as áreas que não têm pelo, elas realmente apresentam uma dificuldade maior de pigmentação. Então, nessas áreas, quando não apresenta, a gente sempre tenta ao máximo reduzir as manchas, fechar as manchas o máximo possível. Aquilo que não fechar com tratamento clínico pode ser tratado com tratamento cirúrgico. Tá? Então, pode ser tratado com tratamento cirúrgico. Perguntaram sobre o tratamento, né? Então, nós tratamos as manchas, fechamos as manchas. Então, em geral, o que acontece? Em geral, após, né, ter pigmentado, nós podemos suspender. Nós mantemos, às vezes, o medicamento por algum tempo, depois das manchas terem pigmentado totalmente. Pode ser mantido por algum tempo o tratamento, mas nós suspendemos o tratamento quando a mancha completou a pigmentação, né? Depois de algum período, nós vamos suspender. Então, não é para sempre que vai usar o medicamento. Então, nós podemos suspender o medicamento. E aí, se em algum momento volta a abrir, nós voltamos a tratar. Tá? Então, por exemplo, essa paciente de Brasília, maravilhosa. Ela tinha um vitiligo muito extenso no rosto, coxa, ela tinha um vitiligo realmente muito extenso. E aqui a gente já vê que tinha esses pontinhos de pigmentação, então ela tinha muito pelo nessa região. Então a gente já pode prever que, apesar de extenso, a gente tem uma capacidade muito boa de pigmentar. E foi o que de fato ocorreu. Em 6 meses ela já estava com a pigmentação excelente. Excelente. Então, o que acontece? Pigmentou, tudo, fechou. Quando a gente vê que já está bom, a gente suspende o tratamento tópico. Pode acontecer de voltar? Pode. Mas provavelmente não vai voltar assim de uma hora para outra. Pode começar a surgir uma mancha, pode começar a surgir outra mancha, e aí nós iniciamos rapidamente um tratamento eficaz. Então, mesmo que retorne, nós nos anteciparemos a este momento, nós iniciaremos um tratamento antes disso acontecer. Então, nós conseguimos reverter antes mesmo. Então, o tratamento não é para sempre, ele é até nós atingirmos a pigmentação com a qual o paciente se sente à vontade. Então, assim, não precisa pigmentar 100%, né? Nós sempre frisamos que o importante é que o paciente se sinta bem. Então, algumas pessoas não querem pigmentar, outras pessoas querem apenas estabilizar. Hoje mesmo atendi uma paciente de Goiânia, adoro, e paciente de Goiânia, e ela, o que importava para ela realmente não era muito a questão de melhorar as manchas que ela tinha, né? Claro que ela queria melhorar, mas assim, não era muito essa a preocupação dela. O que ela queria era, de fato, que não aumentasse. Então, estava numa fase de aumento, então ela buscou logo o tratamento para a gente já estabilizar. Então, tem tratamentos que nós fazemos com esse objetivo, de estabilizar o vitiligo. Né? Então, isso é super importante. E nem sempre nós vamos partir para a pigmentação, né? Às vezes, nós já atingimos um grau de despigmentação tão importante, no vitiligo universal, por exemplo, que aí a nossa conduta pode ser a despigmentação. Então, tem algumas pessoas que às vezes nos questionam, né, a respeito da despigmentação. Então, é um processo que pode sim ser utilizado nos casos em que o vitiligo é muito extenso.
Então, não é muito extenso como esses que eu mostrei, muito extenso no colo, às vezes muito extenso no braço. Às vezes, mesmo muito extenso, nós tentamos a pigmentação, mas o vitiligo universal, às vezes, é mais de 80%, 90% do corpo. Então, às vezes, só persistem poucas áreas de pigmentação. E aí, para nós conseguirmos recuperar toda a pigmentação da pele, seria bastante difícil e provavelmente nós chegaríamos no meio do caminho, nós não conseguiríamos atingir totalmente a pigmentação. Então, em alguns casos, a despigmentação passa a ser a nossa opção. Como, por exemplo, nesse caso, tá, que a paciente apresentava alguma pigmentação, era basicamente essa do rosto, no restante do corpo ela já estava praticamente toda despigmentada, e ela partiu para despigmentação e ficou super homogênea a pele dela. Então, esse é um processo que pode ser usado, sim, e ela ficou super feliz, né? O rosto dela fala tudo. Eu acho que é um dos casos assim mais bonitos, porque realmente assim o quanto a gente consegue impactar, né, e mudar não só a cor da pele, mas o olhar, a vida, é o que a gente consegue trazer de volta, né? Então é muito além da pele, é assim a vida, assim é uma coisa assim muito gratificante trabalhar com isso, porque realmente as conquistas impactam muito na vida das pessoas, né? Umas mais, outras menos, mas quando o vitiligo é um problema para a pessoa, então melhorar o vitiligo dessa pessoa é trazê-la assim para uma outra realidade. Então é muito, muito gratificante isso. E aí, então, assim, nem sempre a gente consegue pigmentar tudo, né? Então, também nessa outra paciente, vitiligo no rosto, né? Então, a gente sabe que é uma área que tende a melhorar muito, tende a melhorar bastante, mas tem algumas áreas que ela já tinha pelo branco, nessa região aqui ela já tinha pelo branco, então a gente sabe que é mais difícil. Então, a gente vai com tratamento clínico, fechando as manchas, pigmentação homogênea, pigmentação perifolicular, pigmentação periférica. Nessa região a gente pode ver que teve uma pigmentação periférica. A mancha deu uma encolhida, mas permaneceu. Então, essa área vai ter mais dificuldade. Então, às vezes, não é em relação ao tratamento. Às vezes, você pode usar tudo que existe de tratamento e não vai melhorar. Por que às vezes não melhora? Pode não melhorar por algumas razões. Pode não melhorar porque o tratamento não está sendo feito de forma adequada. Pode não melhorar porque a mancha não tem capacidade de melhora. Então, às vezes, pode ser essa a questão, né? Então, pode não melhorar porque a gente, às vezes, na nossa conduta, nós usamos muito tratamentos combinados. Nós fazemos um creme, uma medicação oral, fazemos medicação injetável, fazemos fototerapia. Então, quando a gente associa os tratamentos, os resultados são muito melhores. A gente consegue atingir resultados mais rápidos e muito, muito melhores. Então, quando não tem mais chance de melhora, tem ainda a chance de pigmentar através da cirurgia de transplante de melanócitos. Mais alguma que você queira mostrar aí, Paulo? Não, para mim já tá bom. Já tá bom. Mostrar mais coisa? Então, quando o vitiligo não pigmenta, né? Teve alguém que perguntou então sobre a pigmentação. Quando não pigmenta, então, quando nós não tivermos capacidade de melhora, nós podemos partir para a cirurgia. Então, esse é a nossa conduta quando não tem mais chance de melhora com o tratamento clínico. Perguntaram também sobre melagenina, alguém comentou sobre o fato da melagenina. A melagenina não é uma medicação que nós aconselhamos, não é uma medicação que tem comprovação científica. Vários pacientes já usaram, vários pacientes já foram a Cuba e realmente os resultados não são significativos. Nós não aconselhamos essa conduta. Perguntaram também sobre a biópsia. Alguém comentou sobre a mãe que fez biópsia e não foi detectado na biópsia. Geralmente, o diagnóstico de vitiligo é um diagnóstico clínico. Então, assim, às vezes não precisa nem estar perto do paciente. Por isso que nós conseguimos fazer essas consultas online, porque, assim, a maioria dos casos a gente consegue identificar o diagnóstico só de olhar. Porque é uma mancha muito característica. O formato, a localização, né, o aspecto que a gente vê da mancha é muito característico. Então, nós conseguimos avaliar através das fotos e fazer essa consulta online. Mas não tem a necessidade de biópsia. A biópsia pode ser inconclusiva, ela vai vir com algum infiltrado inflamatório superficial, perivascular, que pode ser compatível com várias doenças. Então,
Pode vir compatível com lúpus, sendo vitiligo, pode vir como dermatite, como hipopigmentação pós-inflamatória. O diagnóstico pode ser muito variado numa biópsia e pode não vir realmente compatível com vitiligo. Então, nós nunca fazemos biópsia, nunca fazemos. Já peguei paciente com diagnóstico de lúpus pela biópsia e era um vitiligo segmentar. Na hora que eu passei por ele, que eu vi, eu olhei, olha, um vitiligo segmentar. Aí o outro médico, mas estão tratando ele como lúpus por causa da biópsia. E era só um vitiligo segmentar. É muito comum. É muito comum isso acontecer, de a biópsia não vir compatível. Então, não tem realmente a necessidade de fazer. Ó, a nossa amiga lá de Porto Rico perguntou, amigos, o vitiligo é hereditário? O vitiligo ele tem um caráter genético, onde o fato de alguém na família ter aumenta a chance de outras pessoas terem, mas aumenta pouco. Tá? Nem todo mundo vai poder ir para a praia todo dia, qualquer hora do dia. Tá? Nem todo mundo tem menos chances de ter câncer. Né? Então, quem não tem, a praia é de 8 às 10 da manhã e depois das 3, 4 da tarde. Tá? O resto, quem tem, pode se divertir mais. Sobre tatuagem, estão perguntando aqui, tatuagem, dermopigmentação, tatuagem, o que a gente tem para falar sobre isso? Então, dermopigmentação. Dermopigmentação é uma tatuagem feita com o objetivo de cobrir as manchas de vitiligo. Eu nunca vi isso ficar bom. Eu nunca vi, através dessa tatuagem, chegar no tom, né, da pele. Então, eu totalmente desaconselho, porque depois que a tatuagem é feita e você vai querer fazer um tratamento, você vai ter mais um problema. Você vai ter aquela pigmentação que foi da tatuagem, e aí você tem a mancha ainda. E mesmo que você recupere a cor da mancha, vai ficar aquela pigmentação da tatuagem. Então, dermopigmentação realmente assim, não é algo que a gente recomenda. Além disso, o trauma na pele provocado pela dermopigmentação pode levar ao surgimento de mancha branca. Então, mesmo na sobrancelha, né, quando faz, pode surgir a mancha. Eu já vi mais de uma vez isso acontecer. Então, tem essa questão. Então não posso fazer tatuagem? Pode, mas o ideal é esperar o melhor momento. Então, esperar o momento em que o vitiligo não esteja aumentando. Esse é o melhor momento para se fazer uma tatuagem, caso você queira. Mas tatuagem da cor da pele, não recomendo. Não fica bom. Perguntaram aqui de alimentação e cenoura, se má alimentação prejudica. Não é que a má alimentação... Cenoura, esses alimentos que são ricos em beta-caroteno, não tem nada a ver com a recuperação da cor no vitiligo. Tá? Uma má alimentação, não especificamente em relação ao vitiligo, mas se seu corpo não tiver uma alimentação adequada, ele pode não funcionar tão bem. Né? Então, você está bem alimentado é importante, não diria nem pelo vitiligo, mas para o seu corpo funcionar bem. Tudo no seu corpo funcionar bem. A gente tem que comer adequadamente. E a questão da cenoura também é uma questão assim que o pigmento, né, o caroteno, ele se deposita na pele. Então, se você comer bastante caroteno, cenoura, moranga, sei lá, todos esses vegetais mais amarelos, se você reparar, sua mão fica amarela. Né? Então, por quê? Porque é um depósito do caroteno. E aí isso deixa a pele com um tom mais amarelado. Quando você para de comer, ele vai ser eliminado e você perde aquela coloração. Então, não é que o caroteno não vai influenciar na melhora do vitiligo, não vai influenciar na atividade do melanócito, na multiplicação do melanócito, não vai alterar a síntese de melanina. O que a cenoura e esses carotenos provocam é um tom mais alaranjado na pele. Então, isso às vezes pode disfarçar até mesmo o vitiligo, porque perde aquele tom tão branco, então quebra um pouco do branco do vitiligo, esse tom alaranjado provocado pelo caroteno. Então, mas é mais nesse sentido. A Elisandra escreveu aqui, e eu pensando que fazendo o tratamento já começaria a ter resultados após uma semana. Não é uma corrida de 100 metros, aqui é uma maratona. É para fazer mesmo, é dedicação, infelizmente. Estamos perguntando também sobre pacientes de Belo Horizonte. Então, para deixar claro, né, nós temos a clínica tem atendimento presencial em vários estados no Brasil. Nós atendemos Florianópolis, Brasília,
Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós atendemos em vários estados. Todo o agendamento é feito através da nossa central do Rio. Pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é no nosso site, né, clinicasvestirigo.com.br, tem nossos contatos. Nós estamos nessa época de pandemia trabalhando assim num expediente mais home office mesmo, então a secretária está em home office, então o nosso atendimento está mais realmente no WhatsApp no momento. Mas pode se consultar, né, em qualquer unidade, ou até mesmo com consulta online, que nós temos feito muito ultimamente, atendendo pacientes do Brasil e do mundo. No Brasil do mundo, Goiânia, Belo Horizonte, enfim, mundo, Londres, enfim, vários países. Hoje me perguntaram se a live estaria em espanhol também, porque realmente a gente tem atendido muita gente que mora nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, que fala espanhol. Então, é possível fazer a consulta online, mesmo que você mora em qualquer lugar do Brasil. Então, isso tem possibilitado pessoas que moram, assim, em lugares mais difícil acesso, né, a consulta de serem atendidas. Então, o agendamento é todo através do nosso WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Eu estou com dificuldade em passar as perguntas aqui. Clobetasol combina com sol? Clobetasol nos tratamentos utilizados não tem influência em relação com o sol. Não vai ter problema de usar clobetasol e fazer a exposição ao sol. Não vai ter problema, não. Então, Minas Gerais, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. O WhatsApp é 21 99959 7544. Acho que vai ser meio difícil me anotar aí, mas enfim, eu não sei se eu consigo mandar isso. Algumas pessoas falaram, mas criança de 5 anos tem estresse, 2 anos tem estresse. Tem. É que o estresse da criança ele é diferente do estresse do adulto. Geralmente, quando você começa a conversar com adulto, se você for conversando e ele estiver a fim de falar, você vai ver que ele, sei lá, morreu, separou, perdeu o emprego, está trabalhando há 3 anos sem tirar férias, teve um período muito tenso no trabalho, não sei o que lá. Geralmente, você consegue definir o que aconteceu. Na criança, ela tem estresses da idade dela, que são completamente diferentes dos nossos. A criança muda de casa, entra na escola, muda a professora, muda a babá. Então, a criança ela tem o mundo dela. Que para nós são coisas óbvias, para ela não. Tá? Então, a criança tem os estresses da vida dela também. Às vezes, a criança vai ter esses estresses importantes também, falecimento, separação dos pais, coisas importantes, mas grande maioria das vezes vai ter esses estresses que nós nem notamos como estresse. Tá? Uma pergunta aqui sobre a depilação, né? A melhor forma de depilar. Então, para quem tem vitiligo, né, pode fazer qualquer tipo de depilação. Nós não indicamos realmente com laser, né? Mas pode ser feito gilete, pode usar? Pode fazer com cera? Pode fazer despigmentação dos pelos? Pode também, não tem problema. Só a questão, quando é feito com gilete, por exemplo, é o cuidado para não machucar, né? Porque o próprio trauma na pele pode levar ao surgimento de manchas. Então, tem que ter esse cuidado para não machucar, para não ferir a pele. Falta de alguma vitamina? Não, o vitiligo não tem nada a ver com vitamina. Tá? Hoje está muito na moda a vitamina D, esquece isso. Não tem nada a ver com deficiência de vitamina. Sobre o cabelo branco no couro cabeludo, né? Sim, cabelo cabeludo. Sobre o cabelo branco. Então, assim, existe cabelo branco que vai ser constitucional, que é com a idade, que vai ficando, né, branco, e aí é um cabelo branco mais, assim, esparso, mas quando é no vitiligo, o cabelo branco, ele fica realmente uns tufos. Então, ficam algumas áreas, assim, concentradas com fios brancos. Tem como tratar essas áreas, pode ser feito um medicamento em solução, às vezes mesmo injeção de medicamento, que nós fazemos muito no consultório com resultados muito bons, também pode ajudar, pode ter bons resultados, vale tentar. Eu perdi o nome aqui, mas perguntaram se nós também tratamos névoa halo. O que é o névoa halo? Você tem um sinal, uma pinta,
E ao redor daquela pinta, começa a ficar branco. Você forma anticorpos que vão atacar aquela pinta e começam a matar os melanócitos em volta, vai ficando branco até ele matar os melanócitos da pinta também. E o tratamento para o névoa-halo é igual ao tratamento para o vitiligo. Não existe hoje um tratamento específico para névoa-halo. E quando eu fazia residência, muita gente falava em tirar o névoa-halo. E o que eu fui ver depois, à medida que eu fui me especializando em vitiligo, se o névoa-halo tiver capacidade de melhora, geralmente ele melhora igual ao vitiligo. Se ele não tiver capacidade de melhora, é igual ao vitiligo, também não vai melhorar com tratamento medicamentoso. Mais um aviso de utilidade pública. Nós estamos reabrindo as nossas unidades aos poucos, com toda a segurança. Então, essa semana nós já estamos reabrindo Florianópolis e Brasília. Então, aos poucos, né, nos estados onde tem mais segurança para nós retomarmos os nossos atendimentos, já estamos realizando presencial e pode ser agendado através do nosso WhatsApp. Então, para você que é desses locais, né, nós temos em Florianópolis muitos pacientes do Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim, de toda a redondeza, né? Então, a nossa ideia é realmente ter alguns centros de atendimento para que atendam uma região. Mas, então, nessas áreas já estamos retornando. Já essa quer falar mais duas perguntas rápidas aqui. Uma falou, minha filha está com vitiligo na pálpebra, posso passar o medicamento do corpo? Provavelmente não. Tá? Provavelmente o do corpo, se for usado na pálpebra, vai trazer efeitos colaterais. E duas pessoas já vi que perguntaram aqui se pode clarear os pelos. Isso não tem nenhum problema, pode clarear os pelos. Em relação aos pelos, só não pode fazer depilação a laser. Tá? Gente, a gente vai encerrar então, né? Terminando o nosso tempo. Calma, dá mais 2 minutos aqui. Vamos lá, dá para responder mais umas 3 perguntinhas aí. Consegue salvar. Consegue salvar, sim. Ontem, a live de ontem ela foi para o IGTV. A gente está agora levando as lives que a gente conseguiu salvar, estão indo agora para o YouTube, então acesse nosso canal no YouTube, tem muito vídeo legal do Vitiligo Day, tem algumas entrevistas de TV, então para vocês que não estão nos seguindo lá, no YouTube, Clínica de Vitiligo, tem muito vídeo interessante sobre muitas coisas que nós abordamos aqui, a gente aborda nas nossas apresentações do Vitiligo Day Brasil. Necessariamente quem está com pelo branco só consegue pigmentar com cirurgia? Se você tiver o pelo branco só porque você é muito branco, porque é mulher, porque é criança, isso geralmente não vai atrapalhar. Mas não dá para ter certeza porque eu não consigo comparar se o pelo ficou branco. Tá? Se o óleo está cheio de pelo preto em volta e na mancha está pelo branco, aí provavelmente só tratamento cirúrgico sim. Às vezes a mancha é pequena e ainda fecha de fora para dentro. Já vi pelo recuperar a cor, mas isso não é uma coisa que dê para contar. Isso é sorte mesmo. Sobre áreas resistentes, né, de não estar pigmentando, a gente sempre tem que ver por que não está pigmentando. Se o tratamento está sendo feito de forma adequada, sol, fototerapia. Então, se não está pigmentando, a gente tem que tentar avaliar por que não está pigmentando. Alguma razão para não pigmentar tem. Quando tem pelo, tem chance, melhora. Se não está melhorando, a gente precisa reavaliar. E qual a depilação correta mais indicada? Qualquer uma que não seja laser. Tá? Pode fazer com cera, com creme depilatório, com gilete, mas nada com laser. Tá? Obviamente que isso é uma indicação para a grande maioria, não é uma indicação para todos. Tá? Eventualmente, por exemplo, eu tive paciente que tinha mulher e homem, que às vezes tem muito pelo, e aquilo faz uma foliculite, e aquilo prejudica, porque aquela foliculite vai fazer da mancha também. Então, às vezes, não, vamos fazer uma sessão de laser, diminuir a quantidade de pelo, deixar a sua pele melhor e para por ali. Então, às vezes, a coisa tem que ser conversada também. Tá? Sobre o tempo de evolução do vitiligo, né? O vitiligo há mais de 20 anos, pode voltar a pigmentar? Pode, sim. A gente tem muita resposta positiva depois de muitos anos. A paciente que o Paulo mostrou, inclusive, muito extenso no rosto e com uma resposta sensacional. A questão Foi toda... daquele jeito por 15 anos. Gente, faltam 20 segundos.
Muito obrigado. Tá vendo? Não é só a Patrícia que sabe tratar, eu também sei. Não é só a Patrícia que sabe se vestir, eu também sei, tá? E para a parte de Londres, essa gravata eu comprei em Londres, tá? E a camisa também. Beijos! Gente, beijo. Tchau, tchau.